Então agora nós vamos implementar o nosso controle PID. O controle PID vai usar o ângulo de entrada, que é o ângulo que a gente estimou com o filtro de Kalman. Nesse caso a gente vai fazer o controle em torno do eixo Y, ou seja, a gente vai tentar manter o robô equilibrado. E baseado no erro desse controle, que é o que ele vai calcular, que é o que a gente chama de comando, a gente vai mandar esses comandos para o motor. Então se o robô estiver inclinado para cá, ele vai fazer com que o robô gire com a roda para frente para tentar trazer ele. Vai ficar fazendo isso aqui. Então a ideia agora é criar esse controle PID, ajustar as constantes para que ele fique equilibrado. E a primeira coisa que a gente vai fazer então é criar aqui no nova aba um arquivo que a gente vai chamar de PID. E aqui no PID nós vamos definir já de começo 3 constantes, que é o que a gente vai chamar de KP, KD e KI. E todas as 3 do tipo float. E nós vamos começar aqui com o valor 20.0 para KP. Logicamente que eu vou colocar os valores com que eu testei, mas a gente vai testando e vai ajustando de acordo com o projeto. E eu vou fazer isso para vocês verem e ajustar para os seus também. Então o KI aqui eu vou usar igual a 1. A primeira coisa a gente já fez, que é criar as constantes para o nosso controle PID. A segunda é definir os valores máximos e os valores mínimos, que é o comando máximo ou mínimo que a gente vai ter. Então nós vamos criar 2 variáveis do tipo inteiro, sinalizada, ou seja, ela pode ter sinal negativo, ela vai se chamar outMax, que vai ser igual, nós vamos colocar o valor maior que a gente quer de PWM, que no caso vai ser 200, e também vamos criar a outMin, que é o valor menor que a gente quer, que é menos 200, ou seja, que o motor vai ter maior velocidade de 200 quando ele estiver andando para frente e menos 200 quando ele estiver andando para trás. Agora que a gente criou os valores máximos e mínimos, era da gente criar a nossa variável chamada setPoint. Essa variável será do tipo double. Nós vamos começar com o valor 0. Lá na frente a gente vai alterar para a gente ter o controle certinho, porque às vezes o robô ele pode ficar tendendo a ficar andando para frente, então a gente ajusta o setPoint para que ele fique sempre em uma posição mais reta, parado e equilibrado. A gente vai criar também uma variável do tipo float, que ela vai se chamar lastInput. E ela nós vamos começar com o valor 0 também. E para finalizar, nós vamos criar uma variável do tipo double, que vai se chamar iTerm. Que é aqui nessa variável que a gente vai guardar o valor da integral do erro vezes o KI, que é a constante da integral. Então, este aqui vai começar com 0 também. Aqui eu tinha colocado como float, mas nós vamos escrever as nossas 3 constantes, KP, KD e KI, como double. Faça essa alteração você também. Pronto, agora a gente já tem as nossas KP, KD, KI, que são as constantes da proporcional derivativa integral, a saída máxima e mínima definida, o setPoint, aqui eu escrevi errado, o setPoint também, que nós vamos ajustar conforme for a necessidade, lastInput, que é a nossa última entrada, e também o iTerm, que é o termo da integral que a gente vai fazer mais para frente. Então agora a gente vai criar a nossa função que vai se chamar compute, ou seja, que ela vai computar o valor do erro que a gente está querendo baseado no ângulo de entrada. Então ela vai retornar uma variável do tipo double e ela vai se chamar compute. Aqui a gente vai colocar o ângulo de entrada, que vai ser do tipo double também. Nós vamos chamar de input. E a primeira coisa que vamos fazer é calcular o erro. Então nós vamos criar a variável do tipo double, que vai se chamar erro. E ela vai ser igual ao setPoint, que é essa variável que a gente criou aqui, menos a entrada. Depois que a gente calculou o erro, a gente vai calcular a integral. Ou seja, a gente vai guardar nessa variável aqui, iTerm, que é a nossa variável da integral, nós vamos guardar o valor dela. Quando a gente põe um mais igual, a gente está somando o valor dela mais o valor da nova conta, que vai ser, no caso, o valor de KI, que é a constante da integral, vezes o erro que a gente acabou de calcular. Se o erro for sempre um valor positivo, ele vai sempre calcular o KI vezes o erro e vai sempre incrementar isso aqui, ou seja, esse termo aqui vai tender a crescer. Quando que ele vai tender a voltar para o zero? Quando o valor mudar. Então, se for positivo, ele vai fazendo integral, vai ficando positivo. Se o valor mudar para negativo, o valor dessa integral começa a diminuir, tendendo a zero. Então, esse é o cálculo da integral que a gente está fazendo aqui para o nosso controle PID. Ou seja, se o erro for sempre positivo, esse termo aqui tende a estourar, ele tende a ir para o infinito. Porém, a gente não quer que ele vá para um valor infinito, a gente vai delimitar o valor dele. Então, a integral máxima que a gente vai poder ter é 200 e menos 200, que é o mesmo valor que a gente colocou aqui, outmax ou outminimum. Então, nós vamos fazer uma verificação. Se o valor desse iTerm for maior do que o outmax, a gente vai igualar ele ao outmax.
que é esse valor aqui que a gente colocou como 200. Então, se ele for maior que o Outmax, a gente vai pegar ele próprio e vai igualar de Outmax. Se caso não for, se for menor ou igual, a gente vai igualar ao valor de Outmin, ou seja, Outmínimo. Então a gente vai delimitar o valor da integral para que ela não exploda também. Então vai ficar ali entre Outmax e Outmínimo. Então o erro ele nunca pode ficar sempre com valor positivo, porque se ele ficar com valor positivo, esse valor vai tender ao infinito, no caso Outmax. E também quando ela vai para o negativo, vai também tender a ficar um valor muito grande. Então agora que a gente já fez o cálculo da integral, é hora da gente computar a diferença da entrada anterior com a entrada atual. Então nós vamos criar uma variável do tipo double, que ela vai se chamar de input, referente à diferença de entrada, e ela vai ser o valor da entrada atual, que está aqui em cima, no nosso argumento da nossa função compute, menos o valor da última entrada. Isso aqui vai nos ajudar a calcular a diferença da entrada atual menos a entrada anterior. Então agora que a gente já calculou a integral e também já calculou a diferença da entrada atual menos a anterior, é hora da gente fazer o cálculo propriamente dito do nosso PID. Então nós vamos criar uma variável do tipo double, que ela vai se chamar output. E essa variável, ela será igualada à seguinte equação matemática. Nós vamos usar a constante proporcional vezes o erro que a gente calculou aqui, nessa primeira linha aqui dessa função compute. Nós vamos somar a integral que a gente calculou, que está guardada nessa variável aqui term, e também vamos somar a constante derivativa vezes a diferença que a gente calculou aqui, está nessa variável aqui de input. Então agora nós já estamos calculando a nossa saída, qual que vai ser o comando para os motores. Porém, a gente também tem que limitar essa saída, nós não queremos que o valor seja muito maior que 255. Então nós vamos fazer uma verificação. Se o valor da saída for maior do que o valor da saída máxima que a gente estipulou lá em cima, nós vamos colocar o valor da saída igual ao valor máximo que a gente quer. A gente não quer que ele passe desse valor aqui. E o mesmo se for menor do que o menor valor que a gente queira. E vai igualar output ao valor outmin, que é o outmínimo. Antes de retornar o valor da saída, no caso o output, nós temos que pegar o valor da last input e igualar o valor da entrada atual. Por quê? Porque na próxima iteração, o valor last input vai ter o valor da input dessa aqui que a gente está executando. Então sempre assim, a last input, no final da execução da função, ela pega o valor da entrada atual e vai ter como valor da entrada anterior para a próxima execução dessa mesma função. E para finalizar, a gente vai retornar o valor da saída, output. Vamos verificar para ver se não tem nenhum erro. Não tem nenhum erro. Então, depois que a gente implementou aqui o controle PID, nós vamos voltar aqui para o nosso sketch robô equilibrista, que é o principal. Nós vamos tirar daqui o PWM controle motores e vamos vir aqui para a nossa função loop principal. Vamos colocar aqui PWM controle motores. Porém, antes nós vamos criar uma variável do tipo double, que ela vai se chamar res, ou seja, de resposta. E nós vamos chamar a função compute, que é a função que a gente acabou de criar aqui dentro do nosso controle PID, e nós vamos passar o ângulo que a gente calculou aqui no y. Então o valor da resposta será o valor que a gente vai passar aqui no PWM do controle dos motores. Então agora praticamente a gente já tem tudo finalizado. Nós vamos verificar para ver se não tem nenhum erro. Não tendo nenhum erro, nós vamos testar para ver se o robô tende a começar a se equilibrar. Não se assuste se ele não se controlar no primeiro momento. A gente vai ajustando até chegar no valor das constantes do PID e também verificar se não tem nenhum erro no nosso código.